Olá, aqui é Renan Silva, economista-chefe e estrategista da BlueMetrics Asset, e essa é a carta do gestor de setembro e outubro de 2023, cenários e perspectivas. Nos Estados Unidos, as atenções estão voltadas para a escalada dos juros. Em junho de 2023, os títulos com vencimento para 10 anos eram negociados à taxa de 3,6% ao ano, e hoje, 9 de outubro, as negociações giram em torno de 4,7% ao ano. Como consequência, as vendas de residências novas sofreram uma queda de 8,7%, afetadas pelo recente aumento nas taxas de hipoteca. A taxa de juros para hipotecas fixas de 30 anos superou a marca de 7% ao ano, atingindo o mais alto patamar desde 2001. Essa elevação nas taxas está correlacionada à deterioração do déficit público norte-americano, marcado por novas emissões de títulos de longo prazo com taxas maiores, cujo objetivo é a recomposição da liquidez do Fed. Cabe lembrar que, no mês de agosto, o Tesouro anunciou que as necessidades de empréstimo do país para o terceiro trimestre seriam superiores ao inicialmente previsto, ultrapassando a marca de US$ 1 trilhão, cerca de 37% acima da projeção anterior de 733 bilhões de dólares. O déficit nos 9 meses atingiu 1,4 trilhões de dólares, registrando aumento substancial de 170% se comparado com o mesmo período do ano anterior. Os gastos do governo chegaram a 3,8 trilhões de dólares, com impostos arrecadados de 3,4 trilhões de dólares. Desta forma, os agentes de mercado precificam o descompasso entre receitas e despesas. Nesse contexto, os deputados dos Estados Unidos promoveram o impeachment do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, sob a alegação que houve negligência quanto à flexibilização do mecanismo que limita a dívida do país, ocorrida em votação no Congresso em 31 de maio de 2023. O teto do gasto do país de 31,4 trilhões de dólares foi atingido em janeiro, sendo que, em setembro, a dívida chegou ao recorde histórico de 33 trilhões de dólares. Novas negociações deverão ocorrer em 17 de novembro, com a promessa por parte dos republicanos de exigir maior austeridade por parte do governo. Adicionalmente, a atividade econômica continua aquecida, registrando maior renda e maior consumo, sinalizando pressão inflacionária. No momento, 85,9% dos players apostam na manutenção da taxa de juros em 5,25% ao ano e 5,50% ao ano. Entretanto, é o suficiente para o agravamento da crise fiscal. O mercado foi surpreendido no dia 6 de outubro com os dados divulgados por meio do payroll não agrícola, indicando a geração de 336 mil empregados em setembro, ante o projetado de 170 mil empregos, reforçando a necessidade de manutenção da taxa de juros em patamares altos por um longo período. Segundo o nosso relatório de conjuntura, na zona do euro, a inflação apresentou uma queda significativa em setembro, atingindo a marca de 4,3%. Esse declínio representou uma redução notável de 0,9 ponto percentual em relação à taxa registrada em agosto, que estava em 5,2%. É relevante destacar que, apesar dessa queda, a inflação ainda permanece acima da meta de 2% estabelecida pelo Banco Central Europeu. O valor registrado no mês de setembro é o mais baixo desde outubro de 2021, quando havia atingido 4,1%. Posto isso, o Banco Central aumentou as taxas de juros em 0,25 ponto percentual a 4,0% ao ano, nível mais alto desde o lançamento do euro, em 1999. Ao mesmo tempo,
foi sugerida uma pausa no ciclo de aperto monetário para trazer os aumentos de preços de volta ao seu objetivo de 2%. Com base na sua avaliação, as taxas de juro atingiram níveis que, mantidos por um período longo, contribuirão substancialmente para o regresso atempado da inflação à meta. Com relação à China, o crescimento menor é justificado por questões estruturais, contudo, as medidas anticíclicas implementadas por parte do governo poderão atenuar o baixo crescimento global, contribuindo para a manutenção das exportações brasileiras. Quanto ao conflito entre a Palestina e o Estado de Israel, o maior impacto registrado foi o aumento do preço das commodities energéticas. O Brent e o WTI registraram em outubro 4,23% e 4,37% de alta, respectivamente. Uma preocupação adicional é a possibilidade de envolvimento do Irã no conflito, aumentando as tensões no Oriente Médio, dado que os Estados Unidos intensificaram seu apoio a Israel. Com maior pressão sobre os preços do petróleo, o controle inflacionário pós-Covid estaria parcialmente comprometido, contribuindo para maiores juros e menor crescimento global. No Brasil, o destaque ficou para a resiliência da atividade econômica, explicada pela pujança do setor agrícola. Vale registrar que a taxa de desocupação melhorou e encontra-se em 7,9%, contribuindo para uma melhor marginal do consumo. Não obstante, o resultado das contas públicas não está contento. O relatório do Tesouro Nacional em agosto registrou queda na arrecadação e aumento das despesas, impeditivo para a aceleração da queda da taxa da Selic. Hoje, a Selic é de 12,75% ao ano, com previsão de chegar a 11,75% ao ano ao final do ano. O IBGE reportou inflação IPCA de 0,23% em agosto e o acumulado nos últimos 12 meses é de 4,61%. Já o IPCA acumulado no ano de 2023 até o momento é de 3,23% e o IPCA ante o acumulado de 2022 em 5,78%. Já o IPCA 15 de setembro registrou 0,35% ao mês contra 0,28% ao mês em agosto, mostrando alguma deterioração. As projeções para 2023 apontam para um IPCA a 4,86 ao ano, taxa de câmbio a R$ 5,00. Do lado fiscal, a dívida bruta a 74,5% do PIB e a líquida a 60,5% do PIB, sendo que o déficit primário deverá ficar em menos 1,1% do PIB e o nominal em menos 7,4% do PIB. Com relação às projeções para 2024, os desafios ficam por conta dos gastos públicos, da taxa de câmbio acima de R$ 5,00 e a maior pressão sobre os combustíveis, em razão da guerra deflagrada entre Palestina e Israel. Esses elementos poderão tirar a inflação da sua trajetória em direção à meta de 3,25% ao ano. Estratégia das carteiras. Com base no cenário desafiador, seguimos com maior exposição na renda fixa por meio dos títulos pré-fixados de curto prazo, favorecidos pelo início do ciclo de queda da taxa de juros. O processo de aumento marginal das posições em ações foi interrompido considerando as circunstâncias exógenas da renda fixa. A intensificação das posições em título postas pré-fixados a partir do mês de março, com baixíssimo risco de crédito e de curta duração, tendem a surtir efeito significativo devido ao ciclo de queda da taxa Selic. A estratégia de alocação no curto prazo segue em razão do cenário adverso, renda variável. Em setembro, interrompemos o processo de maior exposição em Bolsa de Valores. De forma complementar, contratamos uma proteção, a BTC-BOVA 11,
devido principalmente à deterioração do cenário internacional, juros nos Estados Unidos. Nossas alocações permanecem privilegiando os setores mais resilientes, justificada pela pressão nos preços das commodities, em especial agrícolas, energia elétrica, petróleo e minério de ferro. Carteira internacional, manutenção da estratégia de aquisição dos bonds de empresas norte-americanas com rating acima BBB e com duration abaixo de 5 anos devido ao cenário adverso. Em face do risco associado à elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, mantivemos aplicações relevantes nos títulos do Tesouro de curto prazo, de alta liquidez, BIO, configurando como recursos estratégicos para um eventual estresse de mercado. Quanto à renda variável, seguimos investindo com critérios fundamentalistas, privilegiando as empresas com a forte estrutura de capital e geração de riqueza relevante, ROE e ROIC. Conclusão: o cenário internacional tornou-se ainda mais desafiador, com o início da guerra entre Palestina e Israel, sendo seu desdobramento incerto até o momento. A possível aliança entre o Hamas, o Hezbollah e o Irã dificulta a mensuração da amplitude do conflito e seus impactos. Hoje, os ataques estão concentrados na faixa de Gaza, cabendo monitoramento contínuo. A gestão segue priorizando a preservação de capital e o rigoroso controle de riscos. A disciplina na busca por ativos de qualidade com fundamentos fortes encontra-se preservada.